Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Jeremias, capítulo 29. O capítulo 29 é uma mensagem, uma carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. O propósito dessa carta era persuadir os deportados de Judá a se estabelecerem na Babilônia e se acomodarem ali. Provavelmente foi escrita poucos anos depois de 597 a.C., ano em que a primeira leva do povo foi levada ao cativeiro. A carta enviada continha as seguintes palavras, versos de número 4 ao 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, e multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Ou seja, os exilados deveriam viver o mais normalmente possível e esperar de forma submissa até que Deus os libertasse, não importava o quanto isso ainda pudesse demorar. Precisamos entender que o povo exilado não era escravo, mas deportado, e como tal poderia viver como bem entendesse. Com o passar do tempo, alguns enriqueceram no comércio e outros atingiram altas posições na corte. Essa ordem comum dada ao povo visava o seu próprio bem. Deus queria que seu povo fosse uma parte útil e necessária da comunidade onde se encontrava. Deus nos ensina uma lição importante aqui no verso número 7. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Isso se aplica em todos os lugares em que colocarmos os nossos pés. Quando orarmos pela prosperidade de Deus sobre a empresa que trabalhamos, pela escola que lecionamos, pelo comércio que fornecemos mercadoria, pela nação em que vivemos e em outras partes, seremos beneficiados. No verso 8, Deus exorta ao povo a não dar ouvidos à voz dos falsos profetas que floresciam no meio do povo, pois estavam no meio deles, querendo persuadi-los que a estadia ali seria breve e que, portanto, não precisariam se preocupar com nada. Dos versos 10 ao 14, o Senhor revela o destino do povo que já estava cativo, pois após os 70 anos de cativeiro teriam um futuro de paz. Verso 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Apesar da aflição presente, Deus promete um futuro abençoado diante de seus pensamentos, que são de paz e nunca de mal sobre o seu povo. Pense sobre isso, a sua leve e momentânea tribulação tem um eterno peso de glória, o seu futuro está seguro em Deus. O Senhor, no verso 14, promete se deixar ser achado pelo seu povo quando este se entregar totalmente a ele e buscá-lo sem nenhuma reserva. E então o Senhor mudará a sua sorte. Mudar a sorte aqui, em particular, nesse versículo, significa o seguinte: eu os restaurarei em sua terra. Verso 14. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei. E eu os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Dos versos 15 ao 19, o profeta traz uma mensagem sobre aqueles que ainda estavam em Jerusalém. Afinal, a presença do templo e do rei governador em Jerusalém encorajavam o povo, dando uma base aos falsos profetas dizerem que o cativeiro seria breve e não como Jeremias profetizou. Porém, o que estava por vir seria algo horrendo. Versos 17 e 18. Assim diz o Senhor dos Exércitos: enviarei a guerra, a fome e a peste contra eles. Lidarei com eles como se lida com figos ruins que são intragáveis. Eu os perseguirei com a guerra, a fome e a peste. Farei deles objeto de terror para todos os reinos da terra. Maldição e exemplo, zombaria e afronta entre todas as nações para onde eu os dispersei. Dos versos 21 ao 23, o profeta dá uma sentença de Deus a Acabe e Zedequias, que eram dois falsos profetas exilados em 597 a.C. E além disso, nada mais sabemos sobre eles, a não ser que eram homens maus, que cometeram toda sorte de abominações ao Senhor. Verso 23. Porque cometeram loucura em Israel, adulteraram com as mulheres de seus amigos e em meu nome falaram mentiras que eu não ordenei que falassem, mas eu estou sabendo, sou testemunha disso, declara o Senhor. Dos versos 24 ao 32, o texto é dirigido a Semaías, o Neelamita.
era um líder judeu na Babilônia que escrevera ao sacerdote Sofonias em Jerusalém, insistindo com ele que silenciasse Jeremias. Ouvindo a reclamação lida pelo sacerdote Sofonias, Jeremias invocou imediatamente julgamento sobre Semaías e sua casa, versos 31 e 32. Envie esta mensagem a todos os exilados. Assim diz o Senhor sobre Semaías de Nela. Embora eu não o tenha enviado, Semaías profetizou a vocês e fez com que vocês crescem numa mentira. Por isso, assim diz o Senhor, castigarei Semaías de Nela e os seus descendentes. Não lhe restará ninguém entre este povo, e ele não verá as coisas boas que vou fazer em favor de meu povo, declara o Senhor, porque ele pregou rebelião contra o Senhor. Deus, ele não tolera a rebelião e é considerada pelo Senhor como pecado de feitiçaria. Lembre-se sempre disso. 1 Samuel 15, versículo 23, parte A. Pois a rebeldia é como pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com apenas o capítulo de número 30 do livro do profeta Jeremias.